Então foi muito difícil preparar esses 20 filmes, porque todo filme tem alguma coisinha ali de romance, né? É difícil um filme que não tenha nenhum romancezinho. Mas esses são os mais... O amor é o foco central. Casablanca, nosso clássico de 1942, com a lindíssima Ingrid Bergman, é uma das maiores histórias de amor do cinema, pode passar. Gone with the Wind, O Vento Levou, 1939, baseado no livro homônimo de Margaret Mitchell. Podemos passar para o terceiro, The English Patient, O Paciente Inglês. Ele é um filme de 1996, ganhou o Oscar de melhor filme e conta a história desse amor durante a Segunda Guerra Mundial. Eu pessoalmente considero um filme lindíssimo. Próximo, Orgulho e Preconceito, é um filme britânico de 2005, baseado no livro de Jane Austen, e conta a história de 5 irmãs dessa família inglesa, envolvida com questões de casamento, moralidade, preconceito. E aí nós temos aí Elizabeth Bennet e Senhor Darcy. Aí Cidade dos Anjos, coisa linda, de 98, né? O filme é um remake de um outro filme de 87, um filme alemão, e conta a história desse que é um anjo encarregado de tomar conta de Los Angeles, que se apaixona por uma mortal, que é essa cirurgiã, e ele quer abrir mão da eternidade para passar pelo menos um momento com ela. Linda história de amor, pode passar? Tristão e Isolda, esse é um clássico, considerado o maior romance de todos os tempos. Veio antes de Romeu e Julieta, né? Antes? É a história, assim, é a mais antiga história, lenda de histórias de amor. E é muito bonito, Miguel. Eu quero até trazer esse filme, porque ela casa, ele se apaixona por ela e depois ele vai disputar a mão dela. Só que ela não sabe que ele está disputando a mão dela para um rei. E ele não sabe que é ela que é o prêmio. E aí eles acabam separados pela circunstância, mas se amam. Olha o olhar deles dois. Acho que ali atrás é o rei. Somewhere in Time, em algum lugar do passado. Um filme de 1980 que fez o Super-Homem. Esse filme é de 1980 e mostra um homem que volta ao passado para encontrar essa mulher. Eu gosto muito de filme assim, que as pessoas vencem a barreira do tempo para viver o grande amor, e nesse filme é isso. Ele vê um quadro dela e fica encantado e volta ao passado para viver esse grande amor com ela. Forever Young, Eternamente Jovem. Miguel, esse filme eu assisti quando era pequena, depois eu procurei novamente, não encontrei, mas eu lembro que me marcou muito. É um filme de 92, dirigido por Steve Miner, e conta a história desse piloto das Forças Aéreas. Em 1939, ele descobre que a namorada dele está em coma irreversível, ele fica desnorteado, e para não viver aquela angústia de ver ela morrer, ele resolve entrar numa máquina que ele vai ficar congelado durante um ano, para quando ele acordar já ter passado tudo isso. Só que o que acontece? A pessoa que congela ele acaba morrendo no acidente, e ele fica congelado durante 50 anos. Só que depois de 50 anos ele acorda, e quem é que ele quer ver, quem é que ele quer encontrar? Bom, é lindo, Eternamente Jovem, com Mel Gibson, de 1992. Se tiverem oportunidade, assistam, um filme lindíssimo. E Antes do Amanhecer, de 95, esse filme se tornou assim um clássico, né, inclusive do cinema cult, porque é um filme que tem diálogos maravilhosos, inteligentíssimos, que conta a história dessa jovem francesa que conhece esse rapaz americano em um trem, e aí eles vivem uma história de amor que vai durar até o amanhecer, quando cada um tem que tomar um rumo diferente. As Pontes de Madison, de 1995, ele é dirigido por Clint Eastwood e é estrelado também. Clint Eastwood atua e com Meryl Streep. Meryl recebeu o Oscar, indicação para o Oscar de melhor atriz, e ela merece. E é um romance ele diferente pelo campo, porque assim, normalmente história de amor são dois jovens, né, ou dois adultos, e são duas pessoas maduras, né, ela dona de casa, no sítio, numa dona fazenda, de casa, com o marido, com o filho, com roupa de dona de casa, não tem glamour, mas o amor que vai nascer entre esses dois, né, essas duas pessoas maduras, é impressionante. A Casa do Lago, de 2006, que mostra esses dois, e tem uma diferençazinha, eles começam a meio que se corresponder, só que ela vive em 2006 e ele vive em 2004, eles estão separados por 2 anos, e só que em 2006 ele faleceu. Então, como que vai fazer para eles se encontrarem? Se ela fala com alguém do passado, também tem essa questão da barreira do tempo,
Muito bom, A Sempre Casa tem, do né? Lago. Tem. Amor é barreira do tempo. Personal Effects. Por Amor, aqui no Brasil, é um filme de 2009. Eles se conhecem meio que num grupo que faz terapia. E ela é a mulher mais velha que perdeu o marido e ele está ali em busca de vingança porque a irmã dele foi assassinada. E são duas almas perdidas, sofridas, desesperadas. E eles acabam se encontrando, né? com a lindíssima Michelle Pfeiffer e Ashton Kutcher. E é muito bom o filme, pessoalmente eu adoro. Esse filme eu tive que botar, porque senão iam me assassinar, né, na saída da TV. Não tinha como não colocar esse filme, Diário de uma Paixão, The Notebook, de 2004, baseado na obra de Nicholas Sparks, que mostra o velhinho no asilo, mas ele está no asilo por opção e ele começa a ler um diário antigo para uma velhinha que está ali porque ela tem demência, né? E, enfim... É uma grande história de amor. The Holiday, eu trouxe uma comédia também, viu, Miguel? Eu quis trazer comédia para quem gosta de comédia. Mas comédia de amor. É uma comédia de amor, O Amor Não Tira Férias, com Kate Winslet, Jack Black, Cameron Diaz e Jude Law. Ela e Kate Winslet, elas trocam de casa, que elas estão assim meio que, né, cansadas da vida que elas estão vivendo. E aí, quando elas trocam de casa, cada uma conhece um amor diferente. É um filme gostosinho de assistir. Outra comédia, Shallow Hal, no Brasil, o Amor é Cego, que é um filme de 2001. Que ele vê a gordinha paga. Ele é uma pessoa altamente superficial, uma pessoa que quer só mulheres perfeitas, de físico perfeito, né, seguindo os padrões de beleza, e ele é hipnotizado para ver a beleza interior. E ele encontra essa mulher que é enorme de gorda, mas ele vê a beleza interior e acha ela lindíssima. É uma comédia muito gostosa de assistir. E aí, nessa lista, Miguel, a gente poderia incluir também Como Se Fosse a Primeira Vez. Que é que a menina, ela esquece o dia anterior. Mas fique tranquila, porque quinta-feira que vem é o dia dos namorados, é o dia 12 realmente, entendeu? Eu pensei que era na sexta. Então, na quinta-feira que vem, você pode fazer uma nova lista. Não, pode acrescentar outras. Pode acrescentar, porque o programa... Então, foram 15 filmes de amor para o Dia dos Namorados.